Um, beginning with some of the best wishes, good thoughts for all of you. Então, iniciamos com os melhores sentimentos, os melhores pensamentos a todos vocês. I hope you didn't Aqueles, have a volatile time past 2 years. aqueles que eu não tenho encontrado nos últimos tempos, espero que vocês não tenham tido momentos muito voláteis. Tenho falado com outros públicos, e uma vez que eu estou falando para algumas centenas de butaneses, vai haver muitas referências à cultura butanesa e acho que vocês não precisam se preocupar com isso. Então vamos falar sobre Manjushri. Jampalyam. You know, there are supposedly many bodhisattvas. Então, há supostamente muitos e muitos bodhisattvas. Há 8 bodhisattvas. Na tradição Mahayana, há 8 bodhisattvas preeminentes. Por alguma razão, alguns desses bodhisattvas são mais populares em alguns lugares do que em outros. Mas entre eles, alguns deles são talvez possa se dizer universalmente populares. Bom, supostamente, por exemplo, eu diria que o Bodhisattva mais popular, mais reverenciado, mais conhecido é Avalokiteshvara, Tiresias. Probably it has something to do with Avalokiteshvara belonging to what we call Padma. Provavelmente tem alguma coisa a ver com Avalokiteshvara pertencer à família Padma. Talvez esteja usando muito jargão. Talvez alguns de vocês que são novos cansem um pouco, mas por favor. Uma vez que nós vivemos no reino dos desejos, no reino dos desejos, entre todas as emoções, o desejo é a mais proeminente. Então, os bodhisattvas que de alguma forma são relacionados ao desejo, eu acho que acabam sendo mais mencionados e sejam mais ativos. Avalokiteshvara, como vocês sabem, está por toda parte. Ele é muito popular na Índia, na China, no Japão e assim por diante. E há alguns bodhisattvas, como no caso do Butão, alguns dos bodhisattvas são muito pouco conhecidos. E isso me intriga, o fato de que os butaneses não tenham tanta consciência de alguns bodhisattvas. Sobre os quais há muito poucas informações, ou iconografia, ou assim por diante. Ishtigarbha, esse bodhisattva aqui é muito popular no Japão. E há então Manjushri, que é bastante popular. Especialmente em lugares como a região dos Himalaias e na China. Mas, da mesma forma, como sempre, o princípio dessas figuras como Manjushri, Avalokiteshvara, Tishkegarbha, Akashagarbha, todos esses bodhisattvas, o princípio, então, às vezes nos referimos a eles como bodhisattvas e às vezes também nos referimos a eles como idam, especialmente se você tiver alguma inclinação tântrica ou vajrayana.
o que no Butão supostamente somos assim, seguimos a tradição Vajrayana. Então, nos referimos a eles também como Idam. Então, os Idams, muitas vezes, especialmente as pessoas do Himalaia modernas, por causa dessas tradições, foram a Darjeeling e lugares assim como Darjeeling, onde sempre se referem a esses Idams como sendo deuses budistas. O que, na verdade, é um erro bem grande. Eu espero que consigamos esclarecer isso hoje aqui. A propósito, eu tenho uma simpatia por isso, porque muitas dessas deidades, essas deidades elas também aparecem como um ser sobrenatural, poderoso, com todos os tipos de atributos, todos os tipos de aparência. Então, há bons motivos para que as pessoas, os colonialistas, pensem de que isso são deidades, espíritos, iconografia de deuses asiáticos. Mas isso, na verdade, é muito complicado. Deixe-me apresentar para vocês Manjushri, começando com uma abordagem de um público em geral. Nesse caso, precisamos falar sobre formas externas de Manjushri. Eu uso muito esse exemplo. Se você precisa alimentar se você precisa dar, por exemplo, milho a um bebê recém-nascido, você não pode forçar esse milho, a criança irá morrer. Então o que você faz? Você amacia, esmaga, amassa, mistura com leite. Provavelmente o açúcar não seja uma boa ideia, mas de qualquer forma, você torna esse alimento comestível. Então você oferece à criança um pouco aos poucos. Então se eu oferecer a vocês o Manjushri real, cru, ele vai ser indigerível, porque somos como essas crianças que precisam um pouco de corzinhas, decorações, docinhos. Precisamos de um pouco de decoração. A gente precisa decorar esse Manjushri. Então, de modo a decorar esse Manjushri, há muitas lendas. Algumas dessas lendas são inacreditáveis. Algumas delas são como se os budistas estivessem assistindo Guerra nas Estrelas. São lindas, a propósito. Isso é uma coisa incrível sobre os sutras budistas. Mesmo essas lendas, elas ao mesmo tempo soam como contos de fadas. Elas na verdade têm um significado interno. Isso aqui é alguma coisa que o Ocidente, especialmente os colonialistas, realmente nunca entenderam. Como, por exemplo, o Mahabharata na tradição indiana. É, na verdade, uma história muito profunda. É muito simbólica. E muito profunda. Mas quando você a lê, numa primeira olhada, é simplesmente um conto de fadas completamente. Mas se você realmente prestar atenção, ela realmente é muito profunda. E a mesma coisa acontece aqui. Eu então vou passar para vocês um pouco dessas lendas só para a gente estabelecer uma base. Mas antes disso, deixe-me contar para vocês. Deixa eu dizer para vocês que, de alguma maneira, nós, seres humanos, os alunos, seguidores, nós, seres humanos, também
acabamos sempre categorizando essas deidades como deidades específicas. Por exemplo, se os butaneses quiserem tiver mais dinheiro, vocês raramente vão rezar para Manjushri, vocês vão rezar para Dzambala. Vocês não vão rezar para Manjushri, vão achar que você é estúpido, mas na verdade não é verdade. Então, Manjushri é sempre associado com a sabedoria, memória, intelecto, rapidez de pensamento. Então, por isso que eu acho que tem várias perguntas aqui, e eu acredito que nas escolas butanesas haja a prática de invocar Manjushri de manhã. Então, Manjushri é conhecido por estar associado à sabedoria. Avalokiteshvara, de alguma maneira, associado com a compaixão. Mas isso não significa que Avalokiteshvara seja lento intelectualmente. Dzambala, claro que Dzambala não significa que seja também de raciocínio lento. Mas é assim que nós acabamos fazendo as coisas. Então, de qualquer forma, voltando para a lenda ou para a história. Uma dessas histórias é... Vocês vão pensar que isso é inacreditável. Então, o pai de Manjushri é supostamente uma tartaruga. Até mesmo essa história sobre como havia muitas outras tartarugas e então Manjushri jogou uma flecha e matou uma das tartarugas. E fogo saiu da boca dessa tartaruga e essa tartaruga se urinou porque isso era um choque muito grande. Então o fogo, a água e a ponta da flecha era o fogo, o aço, a madeira. E é assim que o Sri todas essas histórias do dragão do fogo, esse tipo de lenda, esse tipo de história que está envolvida aqui. Então, mantenha em mente, não se apresse em denegrir ou condenar essas histórias, porque as histórias são importantes, elas são realmente muito importantes. Na verdade, não há nada que não seja uma história, se vocês realmente pensarem. Os seres humanos são guiados por histórias. Essa é a única língua que sabemos falar, a língua das histórias. Algumas são muito curtas, algumas delas são épicas, mas ainda assim histórias. Então de qualquer forma, esse episódio todo das tartarugas supostamente aconteceu em Utaishan, na China, próximo a Beijing. E é supostamente onde está o Palácio de Manjushri. Então há muitas histórias muito bonitas. Uma das minhas favoritas é a de que Manjushri estava sentado lá, voltado na direção do Nepal, e ele enxerga esse oceano enorme. E enquanto ele olha para esse oceano, ele olha na profundeza do oceano um lótus muito bonito. Então ele se dá conta de que aquele lótus na verdade, a corporificação de todas as Ushnistas, de todos os Budas. Então ele pensou, uau, isso é muito lindo e ninguém consegue ver isso. Que triste.
eu vou então mostrar isso a todos. Ele então enviou uma manifestação dele, ou supostamente ele mesmo foi lá e drenou todo o oceano. Então aquele Lotus foi revelado. E há então esse lugar chamado esse local onde supostamente Manjushri drenou o oceano pode ser visitado, ainda está lá. E Manjushri então pensou, agora que o Lotus apareceu, deixe-me projetar esses arredores, o parque, a cafeteria, a livraria, essa cidade a propósito. Então ele projetou essa cidade. Então muitos nepaleses, eu acho que isso está documentado historicamente. Kathmandu é chamado de Manjupatana. Provavelmente vocês podem botar isso no Google para Manjupatana. E supostamente ele enviou todos esses artesãos, ourives, pintores, escultores. É por isso que os descendentes desses artistas, até hoje, supostamente são nepaleses, os nepaleses são tão artísticos e assim por diante. A história, na verdade, é muito bonita. E há, na verdade, uma mudança brusca na história. Eu estou botando um pouco de cor nisso. Ele drenou aquela água, mas a fonte dessa água continuava jorrando. E ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Eu preciso cortar isso. Ele realmente tentou selar essa fonte. Então, de repente, a fonte de água surgiu novamente, mas como Kali, como Dakini, como Vajrayogini, seja como você quiser botar isso. E a fonte de água é, na verdade, o local secreto dela. Então, e disse, o que você está fazendo? Está tentando me bloquear? Como ousa? Então ela ficou muito furiosa. Então Manjushri se deu conta de que essa é a poderosa Vajrayogini. E supostamente Manjushri recebeu ensinamentos tântricos dela. E a história continua muito além. Até hoje, essa Kali, essa Vajrayogini, essa Dakini é supostamente a guardiã do Nepal. A guardiã de Kathmandu. Eu estou um pouco enferrujado aqui. De fato, ela está sempre com o rei do Nepal. Nós estamos falando no passado. Sempre foi dando conselhos ao rei sobre como reinar, como liderar, como lidar com o país por um longo período. Nos almoços, jogando dados, ela lá, o rei aqui, jogando dados, uma forma de lazer, basicamente. E um dos reis se apaixonou por ela, sentiu um pouco de atração por ela, e imediatamente ela disse, é isso, acabou.
nunca mais voltarei, agora, porque agora você está me vendo de forma ordinária, e você nunca deveria me ver como uma forma ordinária. E ele suplicou, chorou, suplicou para que ela voltasse, e ela disse não, porque a força kármica foi danificada e transformada. Então a vinda dela para guiar o Nepal de alguma maneira se encerrou. Mas como o consolo, ela disse, eu sempre virei como uma menina. Então, até hoje existe essa situação da Kumari. Então, há muitas Kumari no Nepal. Muitas dessas Kumari são conectadas a essa tradição budista. Eu, pessoalmente, eu fui vê-la. Eu estava tentando estabelecer um centro de arte e nesse movimento eu fui lá vê-la. E ela era muito especial. E sempre é sempre uma audiência pública. Você pode ir e essa menina vai vir junto com a tia, com a mãe. Ela vai ser trazida a uma sacada e muitas pessoas ficam aguardando que ela apareça nessa sacada. E de fato os nepaleses modernos têm ainda mais histórias. O último rei, lembrem, ele teve um desastre enorme. Então, logo antes do desastre, o último rei, ele foi ver essa Kumari só pelas bênçãos, para receber bênçãos, porque é um pouco embaraçoso aos olhos do mundo moderno, científico, eu aqui, um rei, estou me prostrando por uma menina pequena. Supostamente ele não iria fazer isso. Mas então há esse tipo de superstição, lenda, o que for, chamem o que quiserem. E então o próximo, esse primeiro-ministro comunista, ele se recusou. E o que aconteceu supostamente foi o terremoto. Eu estou realmente falando sobre histórias, lendas conectadas a Manjushri. Então, de qualquer forma, para terminar isso, eu fui e quando eu estava indo, sempre essas coisas espirituais, supersticiosas, de um lado materialismo, está tudo sempre conectado. Então, na porta, então tem todas aquelas lojas de lembranças que você pode comprar presentes para Devi, para Yogini, para Kumari. E o presente também é uma boneca, ela, afinal de contas ela é jovem, ela é uma criança. E eu estava entrando e o meu guia disse, Rinpoche, eu espero que ela não sorria para você, porque se ela sorrir para você é um mau sinal. A sua vida será curta. Eu estava com uma boneca na mão, prestes a entrar, e ele me diz isso logo ali. É claro que a criança vai ficar feliz. E eu fui cedo de manhã e eu estava lá sentado no chão. E todos esses Pandita Singh cantando alguns estrofes nepalesas. E eu estava lá escutando e muitos deles recitam o mantra de Vajrasattva. Eles colocam um pano vermelho com o símbolo do Dharmakara. É realmente muito autêntico, um trono muito pequenininho, e eu estava sentado ali no chão. Então ela veio com a tia no colo da tia. Ela estava no mau humor, que era cedo, recém tinha acordado, assim como eu, no mau humor.
Eu sou supersticioso, eu devo dizer, eu sou um ser deludido, eu tenho projeções, eu tenho que dizer. E no momento que ela sentou lá, e ela era tão especial, simplesmente tão especial, ela simplesmente olhou para mim e alguns panditas disseram a ela, eu esqueci da palavra em nepalês. Eles disseram a ela para que me abençoasse. E ela simplesmente fez isso. Me botou a mãozinha dela na minha cabeça e botou a mão na minha cabeça e tocou na minha cabeça e simplesmente saiu. Então essas são algumas das lendas. E há muitas outras lendas. Então provavelmente muitos de vocês já ouviram isso, porque eu já devo ter contado essa outras vezes. How do you say in Dzongkha? Nake. Like he has taken oath 3 times. Those who go to Mount Utaishan. Então Manjushri, ele fez votos 3 vezes. Aqueles que forem visitá-lo, ele vai aparecer. E ele inclusive ele previu que aqueles que forem vê-lo e ele não aparecer, ele se desmantelaria em muitos pedaços. E essa é uma lenda ancestral. No Tibete havia esse lama que era muito devotado a Manjushri. E então ele disse, eu vou ao Taishan visitar Manjushri, então, porque ele vai aparecer. Então, hoje em dia, 6, 7 meses de caminhada do Tibete até a China. Então ele chegou lá, procurou Manjushri por todas as partes, não havia nenhum sinal dele. Ele era um lama pobre, mendicante, não tinha muito dinheiro, então ele pediu em um hotel quase um bar, um hotel de beira de estrada. À noite, algumas coisas aconteciam naquele local. E ele pediu ao proprietário do hotel se ele poderia ficar lá na varanda. Claro, se você quiser. Então, dia após dia, procurando por Manjushri, mas todas as noites, aquelas meninas, aqueles jovens dançando, bebendo álcool, fazendo festas, mas havia esse menino um pouco arrogante, um pouco mandão, sempre incomodando as meninas, os garotos. E esse lama notou esse menino. Ele e esse menino o menino perguntou ao lama tibetano. So the Chinese boy said, you Tibetans, you so stupid. You believe in everything that's written. E esse chinês disse ao tibetano, vocês são tão estúpidos, vocês sempre acreditam no que está escrito naquelas escrituras, não acreditem nisso, não tem ninguém aqui chamado Manjushri, você vai embora, volte. O inverno está chegando, esse local é muito alto, muito frio, e você deve voltar, não deve ficar aqui, você vai morrer de fome aqui. De qualquer forma, ele ficou triste e decidiu voltar. Então o menino disse, já que você está indo,
você vai voltar, então que rota você vai pegar? Eu acho que eu vou através da Mongólia de volta ao Tibete. Então o menino disse, ok, na verdade eu conheço uma pessoa em Mongólia que pode te ajudar. Eu tenho uma carta e vou mandar para ele. Então ele disse, o menino deu a carta a ele para que se fosse entregue, e ele chega muitos meses depois na Mongólia. Lá na Mongólia, acho que é Ulaanbaatar, ele busca por esse nome. Isso está escrito em algum. O nome desse cara está escrito no papel. Ele busca por esse cara em todos os lugares e não consegue encontrar. E ele está prestes a desistir, e essa senhora se aproxima dele e pergunta o que está fazendo. Ele diz, estou procurando essa pessoa. E ela lê e disse, nenhuma pessoa aqui tem esse nome, mas logo fora da cidade tem esse porco que tem esse nome, esse porco sujo, cheio de lama. E aí o tibetano diz, bom, já que eu vim até aqui, por que não? Ele vai lá, abre a carta e mostra o porco. E o porco fica olhando para a carta. E há uma lágrima que cai do olho do porco. E ele morre. O porco morre. E o tibetano olha, uau, isso é engraçado. Então ele lê a carta. E a carta diz, Bodhisattva, assim por diante, a sua missão é beneficiar todos os seres na Mongólia. E isso está feito, retorna imediatamente a Monte Butai, e isso está assinado por Manjushri, essa carta. Então aquele menino era Manjushri. Então há muitas lendas como essa. Um pouco mais de histórias mais relacionadas com ensinamentos agora. Então Manjushri, em muitos sutras, Manjushri está lá quase que como um assistente, um atendente, um assistente ao Buda, enquanto o Buda ensina. Por exemplo, no Fita Vimalakirti, o papel que Manjushri desempenha ali é muito importante. Lembra desse cara chamado Vimalakirti, que era um homem rico, muito arrogante? Ninguém conseguia lidar com isso, então finalmente Manjushri teve que ir lá. Então há todo o Avatamsaka Sutra, que é basicamente Manjushri enviando esse discípulo no Zampo. Acho que é no Zampo. Em busca de outros professores. Então ele tem esses discípulos e manda ele, você deve buscar por outro professor. Manjushri então envia ele a esse professor, e esse professor então ensina a Nungu Zampo por um longo tempo, depois de muitos anos. Esse Bodhisattva então envia esse discípulo para outro Bodhisattva, e assim por diante. 52 Bodhisattvas, o Sampo visita 52 Bodhisattvas, recebe ensinamentos. Então há esse tipo de Manjushri desempenhando esse papel como professor. Bom, de acordo com o Mahayana, alguns dos Shastras mesmo dizem que, lembrem que o príncipe Siddhartha, quando ele
quando ele estava no palácio, enquanto como príncipe, ele viu a morte, doença e o envelhecer. Então, muitos sutras Mahayana afirmam que tudo isso foi posto lá por Manjushri, que Manjushri organizou o envelhecer, organizou a doença para que o príncipe Siddhartha visse que haviam outras coisas a serem feitas. Então, na tradição Theravada, como em Burma, Sri Lanka, para eles talvez não se relacionem com Manjushri na forma como nós nos relacionamos. Como no Sri Lanka, eu acho que definitivamente eles têm Avalokiteshvara, mas eu não lembro se eles também têm Manjushri. Muitos desses países Theravada, eles têm Manjushri, mas para eles Manjushri é como um atendente, um menino bonito, muito útil, muito ativo, que faz de tudo, habilidoso, aquele que traz a água. Para eles existe esse tipo de sentimento, que na verdade eu acho que é maravilhoso. Eu gosto disso. Alguns desses países, mas em outros lugares, como no Camboja, Laos, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Manjushri é assim como nós, Manjushri é sim, às vezes é um herói numa lenda, às vezes é uma deidade, às vezes é um bodhisattva, às vezes é aquele que instiga algum ensinamento e assim por diante. De fato, não somente Manjushri, Avalokiteshvara também. Eu acho que é no Nepal. Por favor, pesquisem isso. No Nepal há um Avalokiteshvara com 3 braços. Incrível. Lindo. E também no Camboja há um Avalokiteshvara metade masculina e metade feminina. Isso soa muito relacionado com Shiva e Uma. Da mesma forma, Manjushri é representado como uma espécie de deidade. Não sei, um corpo, um simbolismo. Manjushri acaba se tornando um simbolismo para muitas dessas tradições. Para alguns é simplesmente um símbolo. Então nós no Butão, popularmente, nós temos Manjushri laranja e há o Manjushri que está sobre o leão, o Manjushri branco. Cada um deles trazem uma bênção, uma bênção específica ou relacionados a uma sabedoria específica. Eu fico surpreso que o Manjushri vermelho não seja popular no Butão, porque há muito... Porque ele é muito relacionado a casas, arquitetura, engenharia. Supostamente, desculpa, o Manjushri negro relacionado a isso. Então, se formos mais nos aprofundarmos mais no Tantra de Manjushri, no Arya Manjushri Namasangiti, e aí realmente a coisa fica profunda, infinita. Os aspectos são infinitos. E aí realmente aí estaremos falando de alguma coisa
Não mais estaremos falando de alguma coisa tangível, extrema, fabricada. Estamos falando de algo não mais sobre um ser. Estamos falando de algo que é muito mais do que um ser. É um estado, uma verdade. E vamos discutir isso um pouco mais adiante. Só para terminar com o ícone ou com o princípio de Manjushri. Ao longo dos séculos, especialmente nos Himalaias, vocês devem ter ouvido já sobre isso. Há supostamente encarnações de Manjushri ou emanações de Manjushri. Nós, nos Himalaias, quando quer que falemos sobre tulkus, sempre estamos falando de seres humanos. Falando sobre seres humanos. Mas isso não é realmente verdade. Na verdade, de Jamyang Tulku, as manifestações de Manjushri podem ser um parque, pode ser um jardim, pode ser uma ponte, pode ser a brisa, pode ser a sua varanda. Vamos dizer que você tem uma varanda que sempre lhe alegra, que sempre faz com que você se sinta mais próximo da verdade, que sempre faz com que você se lembre amor, compaixão, gentileza. Então essa varanda com algumas vasos de flor pode ser facilmente consagrada como uma manifestação de Manjushri. Mas eu acho que nós não temos esse tipo de abordagem cultural. Sim, e há várias manifestações diferentes de Manjushri. Nem sempre Manjushri é pacífico. Manjushris irados são provavelmente os mais irados, tais como Yamantaka. Então, essas são essa é a minha breve introdução a Manjushri externo, como vocês. Acho que de alguma forma temos alguma compreensão do que seja Manjushri. Sempre que falamos sobre Jamyang, estamos falando sobre um corpo, eu acho, algum tipo de corpo, com uma espada, com um livro, mas não só assim, mas há muitas outras formas também. Então, chega disso. Agora, uma vez que nós estamos fazendo a apresentação de Manjushri, o que eu estou tentando fazer é não somente apresentar esse Manjushri externo, esse histórico, esse Manjushri histórico. Nós também devemos falar sobre o Manjushri interno e secreto. Então é isso que eu vou tentar hoje, baseado no louvor escrito por... Nós não temos tempo aqui para passar por todos os versos, mas eu gostaria de compartilhar com você. É um louvor. A propósito, é uma tradição bastante indiana. E há abordagens uma série de abordagens indianas, por exemplo, como por exemplo Manjushri Namasangiti, que basicamente são nomes de Manjushri. Coisas assim também são encontradas no Tantra de Shiva. Há textos que são somente textos, nomes de Shiva, nomes de Kali.
Então, se você quiser se aproximar de Kali Devi, apenas leia aquelas centenas e centenas de nomes de Kali. A mesma coisa com Shiva. E eu acho que o Shiva, numa sessão, em algum lugar é dito que Shiva tem 1000 nomes. Então, tudo isso são tradições indianas. Alguns dos nomes são muito longos, talvez uma página inteira. Alguns nomes são muito curtos, muito precisos. E alguns dos nomes são deixa eu dizer um nome de Manjushri, que é sobre o qual é esse louvor. O nome de Manjushri é A. A. Esse é porque isso está no Manjushri Namasangiti. Supostamente o som A é o som supremo. Anyway, mesmo o título do louvor. I should tell you this. Why do we recite names? Por que nós recitamos os nomes? Por que nós recitamos os nomes de uma deidade? Esse é um ensinamento tântrico muito importante. Porque o mundo é o universo, não só o mundo, o universo, a vida, o universo, os fenômenos são conduzidos por nomes. Pense em alguma coisa que não seja um nome. É o nome que decide, que identifica, que faz com que você não fique confuso. Eu quero água. O que? Água. Eu não quero café. Nomes. Os nomes são muito importantes. O nome pode mudar seu humor, pode manipular suas emoções, pode criar saliva na sua boca. Vamos dizer que você seja alguém que gosta muito ou que não goste muito de limão. E eu lhe digo o limão, você imediatamente consegue sentir o cheiro, você saliva. Então o nome é a fundação de toda a nossa comunicação. Não pense que se você recita 100 nomes de Manjushri seja alguma coisa ok, e aí não é assim. Não, muitas vezes então é muito mais profundo do que simplesmente recitar o nome. Então, o que mais? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos supostamente nós, assim como diz o título, que nós estamos tentando ter aqui darshan. Nós estamos tentando vislumbrar, ver. Eu acho que darshan em indiano significa visão. É isso que nós estamos tentando fazer. E para que possamos fazer isso, como seres humanos, o que nós fazemos? A gente chama nomes, a gente diz nomes. Por exemplo, Rinpoche, posso ter seu darshan? Essa é uma forma. A recitação dos nomes é uma prática, é chamada de Manjushri Namasangiti. Cada um dos nomes é vastíssimo. Uma outra forma de se relacionar com alguém é oferecendo presentes. Uma flor.
um presente, nós trazemos presentes para chamar atenção. Nós não vamos fazer isso. O que nós estamos fazendo, a gente está fazendo outro método, louvor. Porque essas são formas humanas de se relacionar uns com os outros. Ei, o nome, você é tão lindo, isso é um louvor. Aqui, ó, eu vou lhe dar um presente. Essa é a única linguagem que nós conhecemos. Na verdade, se você realmente quiser ter o darshan verdadeiro de Manjushri, não faça nada. Não faça nenhum louvor, não dê nenhum nome, nada. Mas isso não são muitas as pessoas que querem fazer isso, porque nós nos coçamos para fazer coisas e nós não nos sentimos bem se nós não fizermos nada. A gente pensa que nós achamos que somos muito baratos ou muito preguiçosos. Se eu disser para vocês, simplesmente sentem reclinados, não pensem no passado, não pensem no futuro, na verdade nem pensem sobre o presente, só fiquem assim. Essa é uma apresentação, uma introdução a Manjushri, e vocês vão pensar que isso não é um ensinamento budista apropriado. Eu tenho que dizer, vocês têm que recitar a Pachanali, todas essas... É isso que nós vamos fazer. É o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso. Mas, então, o título desse louvor, escrito por Mipham Rinpoche, Tabu significa gostar, ou assim como. Como. Então, título do texto, como se traduziria? Namkha Giba Zom. Namkha? Namkha, how do you say in Dzongkha? Namkha? Space? I mean, espaço. You have to bear. Namkha? Chil. Middle. Espaço. Meio. Namkha ki bunakha zom. Namkha ki bunakha zom. You understand? That is the title. Esse então é o título. Vocês conseguem contemplar um pouco sobre isso? É uma escolha incrível para um título. É incrível porque é poético, antes de mais nada, é lindo. E ao mesmo tempo é um pouco de uma piada, porque não há uma coisa que se possa... Não, o título fala sobre algo que não existe, claro. Mas ao mesmo tempo nós precisamos estabelecer alguma definição. Sempre que você falar no meio do céu, basicamente significa que isso é uma mentira. Não existe o meio do céu. Ainda assim, sempre dizemos no meio do céu. O que se quer dizer com o meio do céu? De forma que haja um meio, precisa existir coisas nas extremidades, de forma que exista o meio. Mas então dizemos isso. Então o título do louvor já está falando da qualidade de Manjushri.
Então, começa com um tom poético, leve e compreensível. Eu vou fazer uma tradução aqui muito rápida, para que consigamos nos comunicar. Você, Manjushri, você é o pai de todos os Budas conhecidos, mas você é tão jovem. Vejam, estão vendo aqui, tem sempre uma brincadeira, uma ironia, um humor. Você supostamente é o pai de todos os Budas, mas você é tão jovem. Você não é velho, você não decresce, não decai. E com a sua energia jovial, não importa para onde eu olho, eu vejo você. Isso é outra brincadeira muito profunda. O que está sendo dito aqui por Mipham Rinpoche é que você é o pai de todos os Budas e você é tão jovem, não importa para onde eu olho, eu não consigo evitá-lo. Você está sempre lá, mesmo quando eu olho para o meu café. Mesmo, não que haja um cara lá com uma espada, não no sentido de que haja um cara com uma espada e um livro, mas sim Manjushri, na máscara, nesse nível, Manjushri. I have witnessed that all the Buddhas of the 10 directions of the 3 times, they've been trying so todos os Budas de 10 direções de todos os tempos tentam tão arduamente louvá-lo, mas ainda não concluíram, porque suas qualidades são inexauríveis. Nunca haverá um fim aos louvores, às suas qualidades. Não, agora começa a ficar sério. Ok, você quer ser apresentado a Manjushri? Você quer ter um darshan, uma audiência com Manjushri? Apenas um jeito de compreender. Apenas conhecendo que não há uma coisa chamada tempo, apenas percebendo que não haja nada que seja permanente, sólido, permanente, que exista o tempo todo, ou que seja morto, acabado, onde apenas nos livrando a nós mesmos de thought e check, somente ao nos liberar de todas essas distinções de cor, formato, apenas permanecendo na esfera do surgir dependente. Somente se você conseguir compreender isso, você consegue ter esse é o seu presente. Você deve estar livre de distinções. Eu tenho certeza de que muitos de vocês já estão pensando. Ele não é laranja, ele não tem uma espada. O que significam essas coisas? Esperem, há mais coisas por vir. Se você não tiver essa atitude de não fabricar, de não distinguir, de não dualidade, se você não tiver essa atitude, mesmo que você tentar muito arduamente vê-lo por íons após íons, você não queira vê-lo.
caso você o veja como uma forma, se você vê-lo como uma forma, não será realmente ele. Porque você não é branco, você não é azul, você não é vermelho, você não é amarelo, você não é verde, você não é preto. De fato, todas as cores do mundo, se você colocá-las todas juntas, não há cor que possa identificá-lo. Todas essas cores, você não é amarelo, você não é manjuste de laranja, manjuste negro, nada disso. Nenhuma dessas cores pode identificá-lo. Agora fica um pouco mais leve de novo. Mas eu devo expressar quão incrível você é, porque você, mesmo que você não seja de nenhuma dessas cores, você aparece como branco, como azul, como vermelho, como verde, como negro, como laranja, como a brisa, como um vaso de flores, como uma ponte, como uma música suave, como uma mesa, medium roast, pour-over coffee, como café passado de grão de meia torra. Você aparece assim como você, como eu. Você não tem rosto, não tem mãos, não tem corpo, não tem membros. Mesmo assim, você aparece pacificamente, irado. Você aparece de muitas e muitas formas. Poético e ao mesmo tempo tirando sarro de nós mesmos. Vocês têm ideias de infinito muito, muito tempo atrás. O que significa isso? Nada, não significa nada. Na verdade, eu devo dizer isso para vocês. O Sutra Avatamsaka, eu estava dizendo mais cedo, que Manjushri nesse sutra tem esse discípulo, e ele disse ao discípulo: você vai procurar por outro professor que pode lhe ensinar algo mais. E ele vai, e esse professor lhe ensina, depois de muitos anos, esse primeiro professor envia para um segundo, para um terceiro professor e assim por diante. O meu episódio favorito eu acho que é o 37º, eu não sei, tem que checar. Esse professor diz: você deve ir, eu já te ensinei tudo, não há nada mais a ser ensinado da minha parte, mas eu sei que é um outro professor que você realmente precisa conhecê-lo. Ele pode lhe ensinar uma coisa incrível. E ele está lá em algum lugar, com toda a descrição no mapa, a descrição do lugar. Então ele tem esse coração pesado de se separar desse professor antigo e ir para um professor novo. Ele vai, atravessa vales e rios e montanhas e finalmente ele chega nesse local.
uma praia, eu acho, onde supostamente está esse próximo professor e ele fica lá procurando por todos os lugares por esse professor e tudo que ele vê é esse menino de 8 anos brincando com outras crianças na areia. E ele pensa, não pode ser um menino. Ele pensou, a descrição fecha, então ele vai para esse menino e se atira, se joga aos pés desse menino e diz que eu fui enviado por esse mestre, eu vim aqui para receber ensinamentos de você. Ele diz isso para esse menino e depois de muito tempo de persuasão, esse menino de 8 anos começa a ensinar e o assunto do ensinamento é incrível. É sobre números. É sobre isso, sobre números. Para nós, os números acabam depois de algum tempo. Trilhões, zilhões, o que seja. Mas para o menino oferece a eles, oferece mais ou menos como 20 páginas de números. A maioria desses números são ridículos. E essa sequência interminável de números. O que isso nos diz? E nos diz que os números são, na verdade, invenções. Você pode inventar isso. Nós temos conceitos como há muito tempo atrás. No futuro, não temos esses conceitos? Temos. Então, ninguém consegue estabelecer o início de tudo, mas você está lá desde esse início sem início. E no entanto, você é tão alto de que você existia desde o tempo do início da ideia de infinito. E você é a quantidade infinita. Eu vou pular alguns dos versos porque é um pouco longo e eu acho que tem algumas perguntas que eu deveria responder. Vamos pular essa aqui. A todo momento há um pensamento. Nós temos um pensamento. E em cada um desses pensamentos nós podemos pensar sobre o infinito. Podemos pensar sobre o todo, sobre o início, sobre o fim, dentro deste exato pensamento. Portanto, tudo cabe dentro de Manjushri. Então, agora, lembro quando eu estava falando mais cedo, eu estava apresentando o Manjushri externo sobre as lendas, as histórias, a cor, a forma, e aí começamos com o Manjushri interno,
que é essa questão inexpressível. Você não é uma cor, você não é uma cor, uma forma, mas Shunyata, o aspecto de vazio. Agora estamos começando a falar sobre o aspecto de luminosidade, o aspecto de luminosidade de Manjushri, porque estamos falando de o Manjushri vazio, não é uma negação. Tudo está lá, presente, vívido, claro. Especialmente nesse exato momento, o pensamento que você tem nesse exato momento, essa mente que você tem nesse exato momento, não é nada mítico. É algo que podemos experienciar nesse momento, nesse exato momento. Eu tenho certeza que você tem uma mente. Se você não tiver uma mente, você é uma mesa, uma máquina. Você está ouvindo, você está experienciando, você está vendo, você está compreendendo ou não compreendendo, você está ficando confuso, o que for, mas você tem uma mente. Então você tem uma mente. Essa luminosidade é o Manjushri secreto que você sempre teve. Você não pode existir sem isso. Você não consegue deixar esse Manjushri em algum lugar. Não importa onde você vá. Claro, provavelmente às vezes, quando você estiver em um coma, talvez você sinta que esse Manjushri parou por algum momento. Por, sei lá, quanto tempo você estiver em coma ou tenha desmaiado. Mas mesmo assim, vamos dizer que você esteja em um coma ou você tenha desmaiado, você ainda tem a cognição, você ainda tem a luminosidade, mesmo que aparentemente não esteja funcionando. E esse é o Manjushri secreto. E a esse Manjushri, eu também estou adicionando aqui um pouco do trabalho de Jamyang Chense Chokyi Lodro, porque ele também disse, é por causa desse Manjushri, esse Manjushri inato que você tem todo o tempo, nesse exato momento, por causa disso, você também se sente estranho. Sempre há um sentido de melancolia, de sentimentalismo, de inadequação, tristeza, porque esse Manjushri está sempre tentando lhe guiar. Isso não é o que há de último. Há algo muito mais alto. Mas claro, para pessoas como nós sempre voltamos para o antigo hábito. Nós não ousamos encarar essa simplicidade. É muito assustador, é muito simples. É cru demais. Nós precisamos temperar isso. Mesmo que você esteja escapando desse Manjushri inato, ele ainda está lá. Eu acho que já levou muito tempo explicando tudo isso. Então, nosso tempo está acabando. Há algumas perguntas muito boas. E eu acho que a gente tem que deixar algum tempo para passar por algumas dessas perguntas. Eu gostaria de encerrar e então vamos encerrar com essa estrofe.
Eu estou olhando para essa mesa. Minha mente habitual pensa que é uma mesa, mas na realidade é apenas uma congregação ou a reunião de alguns fenômenos transitórios. Pregos. O fato de que eu esteja usando como uma mesa também é uma parte enorme, mas não há uma coisa como tipo o estado de mesa, nada sólido ali. Não há nada que exista verdadeiramente, de forma independente, uma natureza de existência independente da mesa. Eu ainda consigo usá-la como uma mesa. Essa vacuidade e aparência nunca são independentes uma da outra. A aparência e a vacuidade não negam uma a outra, assim como a miragem, assim como o sonho, assim como o arco-íris pode ter aparência, mas ainda assim não precisa ter uma existência verdadeiramente existente. Conhecer essa natureza verdadeira de todos os fenômenos é o darshan de Manjushri. E conhecer isso é o prajna supremo, que significa a sabedoria. Ir além dessa dualidade é a sabedoria, e esse é o verdadeiro Manjushri. Deste prajna vêm todos os Budas, aqueles que conhecem esse prajna completamente, sem deixar nada para trás. Essa é a realização do Nirvana do Buda. É por isso que nos referimos a Manjushri como o pai de todos os Budas. Por que jovem? Porque a sabedoria da não-dualidade nunca pode ser drenada, nunca pode decair, nunca gasta, usada, exaurida. Tudo isso só existe dentro do mundo da dualidade. Na não-dualidade, a não-dualidade não pode ser contaminada ou corrompida, como se diz, pelo envelhecer. É por isso o aspecto de juventude sempre. Então nós podemos começar com as perguntas. Eu gostaria de ler as perguntas. We have questions from both the local audiences as well as the international audience. Nós temos então algumas perguntas do público local aqui no Butão e também perguntas recebidas do público global. Rinpoche lá, e se nós simplesmente não conseguimos sentir confiança suficiente ou raramente nos sentimos, então nesse momento você tem que se referir ao Manjushri simbólico ou qualquer outro tipo de deidade. O princípio de deidade é um assunto difícil. Definitivamente não é um assunto que seja facilmente compreendido por pessoas que não sejam indianas
ou pessoas que não tenham uma tradição do Dharma, como na Índia, uma tradição dhármica. É uma coisa estranha para muitos europeus, é um assunto estranho. É por isso que quando os europeus vieram para a Índia, todas essas deidades, claro, também havia esses aspectos dos xamanismos locais, tudo isso foi colocado junto, posto junto e chamado como, esses são os deuses deles. As deidades tântricas indianas, assim como no Butão, essas não são muito fáceis de se entender. Se você tem algum padrão, algum tipo de padrão mental, no budismo se diz que tudo é sua mente. Esse padrão mental você precisa ter. Se você pensar que existe um Deus fora, que dita a sua vida, que criou a sua vida, neste contexto, tudo que você enxergar, tudo que você vê, e tudo isso não vai fazer sentido para você. Mas se você prestar alguma atenção, na verdade, há muitos atributos. Se você for a Temple Chotan, alguns de vocês devem ir lá. Vocês têm que ir lá. Tem a esse Vajakilaya e uma Rotara Heruka. Se você olhar para cada uma dessas deidades, elas representam alguma coisa. Eu poderia falar sobre Vajakilaya da mesma forma que falamos hoje. Ele não é retangular, ele não é redondo, ele não é quadrado, mas ao mesmo tempo ele é tudo. Mas como que você como é que você comunica isso através de linguagem simbólica? Vocês entendem isso? Muitas vezes o simbolismo é um pouco diferente, como por exemplo no cristianismo. Talvez o símbolo seja a cruz, mas isso na verdade aconteceu já no final da vida de Jesus Cristo, quando houve a crucificação, houve tudo aquilo. Mas os ícones e simbolismos budismos não são dessa maneira. Vamos escolher Vamos escolher alguma coisa muito popular. Alguma coisa que vocês tenham visto, mas que nunca tenham prestado muita atenção. Alguma coisa como... Estou tentando buscar alguma coisa que seja de fácil relacionamento, alguma coisa que seja fácil de notar. Ok, o Vajra, o Dorje. Os lamas têm o Vajra e o sino. Esse é um símbolo imenso. Então o Vajra tem muitos tipos de Vajra. Um Vajra de uma ponta, 3 pontas. O Vajra de uma ponta ou de 3 pontas não é muito encontrado em lugares como no Himalaia, mas é muito popular no Japão. No Japão existem esses Vajras. No Butão, o Dorje, muitos dos nomes de vocês devem ser Dorje isso, Dorje aquilo. O que é Dorje? O que é o Dorje?
Se você perguntar o que é o Dorje, eles vão dar para vocês esse objeto, provavelmente feito em Delhi, geralmente com 5 pontas ou com 9 pontas. Geralmente com 5 pontas. Então há 5 pontas e 5 pontas para cima e 5 pontas para baixo. Nós podemos ficar aqui sentados por eras falando sobre isso. Cada ponta representa uma das suas emoções, um dos seus agregados. Então você tem forma, sentimento, consciência, sabe, os seus agregados. Você também tem emoções como desejo, raiva, inveja, emoções. Então, cada ponta representa isso, mas é muito mais. Cada uma dessas emoções, elas são a matéria-prima para as 5 sabedorias. Então, as 5 emoções são basicamente as 5 sabedorias. Eu acho que eu já usei esse exemplo várias vezes. Como 1 quilo de ouro bruto que não tenha sido polido é 1 quilo de ouro. Da mesma forma, 1 quilo de raiva é 1 quilo de sabedoria, que é como o espelho. E, portanto, 1 quilo de... Não é uma coisa como 1 quilo de raiva, mas vamos dizer que 1 quilo de raiva seja 1 quilo de Buda Kshobhya. Quem é Nepame? É desejo. Desejo. 1 quilo de desejo é 1 quilo da sabedoria discriminadora. Portanto, é 1 quilo de Nepame. Para representar isso, nós temos esse Vajra. Ainda melhor, o sino. O que é o sino? O que o sino representa? Representa Shunyata. Já pensaram sobre isso? Vazio. E essa, na verdade, é ótima, porque o metal, o símbolo, o metal, o sino. Onde está o som? Onde que você encontra o som? A sua mão? O seu ouvido? Se uma dessas partes falta, não há som. A mão, o ouvido, o corpo do sino, o símbolo, tudo, o badalo, tudo, se tudo está lá, há o som. Se nada está lá, mas ao mesmo tempo tudo está lá. Para representar isso, para uma pessoa que seja esperta, você pode simplesmente dizer isso, mas a maioria de nós não é esperta em termos de sabedoria. Então nós precisamos de simbolismos muito fortes. Simbolismo. E o sino é a propósito, nós no Butão nós temos o símbolo de um falo muito grande que está morrendo. Eu não vejo mais em tempo isso, o que é uma pena, eu acho. Eu acho que deveria ter muito mais. Na verdade, eu estou recrutando alguns ativistas para recuperar isso. Há alguma coisa muito interessante sobre isso. Por que existe esses falos enormes pendurados na porta das suas casas? Eles vão dizer que é para afastar reputação, fama. Então, é basicamente quando você se torna famoso, ou
ou popular ou impopular. Não é que você está querendo se livrar de ser impopular. Na verdade, isso está vinculado aos ensinamentos de Pema Limpa. Eu estava lendo isso, é fascinante. É muito relacionado com o mundo de hoje. De acordo com esse simbolismo, basicamente, se você for impopular, claro que ninguém quer ser impopular, mas todos nós queremos ser populares. Mas vocês sabem, popularidade aprisiona você. Sua liberdade se foi. Você está acabado. Você não consegue caminhar de cuecas com a janela aberta. Porque você é popular, alguém vai tirar uma foto e botar no Instagram. Você está arruinado. Você não pode dizer o que quer dizer, não pode se comportar da maneira que você quer se comportar. Então isso é, na verdade, uma das forças mais criadoras de desordem. Basicamente, é ser conhecido. Quando você se torna conhecido, há coisas culturais maravilhosas como essa. Eu acho que ainda existe no Butão rural, mas os butaneses recém-nascidos, eles colocam uma tinta preta, um carimbo preto no nariz. E eu pergunto por que fazem isso? E aí o bebê é tão lindo, então você tem que torná-lo um pouco imperfeito para que os espíritos e fantasmas não os levem embora, para que eles não fiquem com inveja. Isso é tão relacionado com a sabedoria. Quando você é conhecido, seja pela popularidade ou pela impopularidade, você está preso. Eu acho que no passado, aqueles que queriam afastar esse tipo de coisa, eles penduravam esses falos nas paredes. Então vocês vejam como todos os métodos, esse também pode se tornar corrupto. Então, hoje em dia, tudo diz respeito a quem carrega o maior dos falos. Então, você acaba ficando conhecido por ser aquele que tem na sua porta o maior falo pendurado. Então eu já me perdi. Qual era a pergunta? Não importa. A próxima. Então, esse é do público que está aqui local. Então, Rinpoche, você poderia, por favor, explicar o que exatamente significa quando nós recitamos o mantra Arapashanadi, que literalmente pode ser traduzido como amadurecer a mente. Como eu posso aplicar isso na minha vida diária? Amadurecer, eu acho que essa palavra é um pouco... Nós não temos outra opção, mas... Amadurecer. Vocês veem, é assim que os budistas pensam. Especialmente no budismo Mahayana, mais especialmente ainda no budismo Vajrayana, a sua mente já é perfeita, já como o Buda. Lembram da história do ouro, do minério de ouro antes de ser polido? É assim. O que precisamos fazer é amadurecer, é polir a mente. Então, todos nós temos sementes de banana. Na verdade, não só a semente, mas a fruta. Mas um pouco crua. Agora, um pouco crua. Vamos amadurecê-la. Vamos amadurecê-la plenamente. É um conceito muito bonito. E diferente de muitas
religiões onde você não é perfeito, você precisa de alguém que o torne perfeito. É diferente, você já é perfeito aqui. Você apenas precisa amadurecer, sair desse casulo, você precisa você tem que maturar. Então, supostamente, Arapachanadi não é apenas isso, mas um dos significados um dos significados é amadurecer esse Manjushri inato. E como que acontece isso? Porque mesmo o mantra semente Om Marapasana, essas sílabas sementes, elas, se você as recitar, elas penetram nos seus chakras, nos seus nadis e criam espaço e então auxiliam na maturação. Então cada sílaba também tem outras definições. Talvez nós não tenhamos muito tempo hoje para discutir isso. Então a próxima pergunta. Então essa também é uma pergunta da audiência do YouTube. Então Rinpoche mencionou sobre o número 8. Qual o significado desse número 8? Então, 8 dos Bodhisattvas, 8 emoções. O que significam esses? O que é esse negócio de 8? Isso é importante a propósito. É relacionado com, se você quiser entender o simbolismo mais elevado, as 8 consciências. Então vocês veem, nesse exato momento eu estou olhando para vocês e eu estou usando a minha consciência dos olhos. Mas eu estou apenas usando isso como enquanto uma consciência visual corrompida, que não maturou. Então tudo que eu vejo são fenômenos dualistas. Eu simplesmente enxergo cores, formas, nomes, vejo as coisas de forma limitada. Eu olho para vocês e vejo vocês como homens, alguns de vocês enquanto mulheres, e isso é muito, muito limitado. Vocês, na verdade, não é nem homem, nem mulher. Esses rótulos, essas categorias, homem e mulher, são muito limitadas. Vocês são muito infinitos. Vocês são muito, muito mais do que homem e mulher. Vocês são mais do que isso, mas eu não enxergo. Porque a minha consciência visual é limitada. Então, a mesma coisa sobre a consciência da audição, do olfato. Então, essas são as 8 consciências. Isso, na verdade, é um assunto enorme no Tantra, as 8 consciências. De fato, não somente os 8 bodhisattvas, há também os 8... as deusas de oferendas. Então, na verdade, isso é muito interessante. Então, os 8 bodhisattvas masculinos e as 8 bodhisattvas femininos. Difere entre os textos tântricos, mas eu vou usar eu acho do texto de Karma Limpa. Então, digamos que eu seja um yogi, eu estou praticando e eu realmente estou tentando fazer com que a minha consciência visual mature.
Istigarbha, que é muito popular no Nepal, ao invés de usar a minha visão de forma corrupta, dualística, comum, eu a uso como... Então, ao olhar para vocês ou olhar para essa garrafa, isso é o meu objeto. O objeto é, na verdade, um bodhisattva feminino chamado Gedmoma. Like this, what do you call it? How do you say this? Catwalk, you know? Desfilando. Nyengkung. And what else? Some other language? Dzongkha? Namjur. You understand? So, então tem essa conotação de estar em união. A visão, a consciência da visão e todos os fenômenos, tudo isso está em união. Lembram? Sempre em união. Yab é Yum. Sempre em união. Não é como Yab foi a algum lugar e Yum está aqui cozinhando. Sempre junto. Vocês veem Yum. A consorte, a Bodhisattva consorte é o aspecto puro de toda a visão, basicamente. Então agora, minha visão olha para isso como um frasco verde, é muito limitado. É muito limitado, muito dualístico e muito limitado. Então a consorte, o Bodhisattva feminino, a mesma coisa. Isso difere entre os tantras, mas a audição, eu acho que é Avalokiteshvara. O Bodhisattva Pai, música, os insetos, todos os sons que eu estou escutando são Dapa. Geralmente é pintado como alguém que toca violão. Está por todas as partes isso. Então, a próxima pergunta. This is from Sonam Chuki, local audience here now. Respected Rinpoche, in every school across Bhutan, the teachers and children start their... Nas escolas no Butão, as crianças e os professores iniciam o dia letivo recitando o mantra de Manjushri. Essa é uma pergunta imensa. Eu realmente gostaria de ver os nossos professores não apresentando Manjushri como uma deidade externa. Isso seria muito bacana. Não sei como isso poderia acontecer, porque tem todas essas estátuas e todas essas imagens. E especialmente para as crianças, falar sobre a natureza da mente, o vazio, shunyata, a luminosidade é simplesmente demais. Essa mensagem não vai ser compreendida. Eu tenho falado, na verdade, com crianças e às vezes pergunto se elas têm uma mente. Vocês têm uma mente? E eles vêm com respostas incríveis.
Então, seria bom se os professores, de alguma maneira, conduzissem as crianças a pensar que o Manjushri está sempre com eles, de que eles precisam trazer esse Manjushri para fora como uma força de sabedoria e como uma força de compaixão. Isso é uma espécie de tática, eu acho. Porque no final há uma palavra muito bonita que é um pouco importante. À primeira vista diz você que aquele que ilumina a escuridão da minha mente, mas tem outros significados, que é aquele que ilumina. A iluminação tem que vir de dentro de você mesmo. Essa lâmpada sempre, que está sempre acesa e que você precisa revelá-la. Então, mais uma pergunta e acho que podemos encerrar. Essa pergunta é de Jesus, da audiência internacional. Querido Rinpoche, como eu posso trazer a experiência, a compreensão de a não-dualidade não pode ser possuída? Lendo sobre isso, eu entendo e sinto que eu já quase experienciei. Mas não consigo romper com a dualidade. Há muitos métodos para romper com essa dualidade. Um método muito popular para estabilizar e praticar a não-dualidade é Vipassana. Mas de modo a estabilizar a Vipassana, você precisa fazer Shamatha. E Shamatha vamos dizer que há um lago. Esse lago é barrento. Há muita lama nessa água. O que você faz? Você deixa o lago quieto, deixa ele. Então toda a lama ela vai decantar. Então isso é Shamatha. Então nessa técnica você deixa a sua mente quieta. Você não a estimula com referência, com livros, com ensinamentos. Não somente isso, mas valores, todos os valores que nós aprendemos, nós fazemos isso. Há algumas técnicas, como apenas observar a respiração, somente ficar olhando para uma estátua ou o que for. Então isso vai desenvolver a calma. Mas isso não é o suficiente, porque a lama ainda vai estar lá, acomodada, mas a qualquer momento ela pode ressurgir. Mas agora nós temos que nos livrar da lama. Para fazer isso, há a técnica chamada de Vipassana, que é ensinada extensivamente. O estágio inicial de Vipassana, que é apenas observar o corpo, por exemplo. Apenas olhar para o corpo. Pode ser simplesmente isso, olhar para o corpo, sem nenhum julgamento. Na medida que você faz isso, nesse momento, vamos dizer que eu estou olhando para a minha mão. Quando estou olhando para a minha mão, eu estou olhando para ela em uma união. Eu enxergo a minha mão como uma unidade única, mas a mão, na verdade, não é uma unidade. Há pele, há os ossos, há todas essas coisas. Há dedos, há unhas. Então, depois de algum tempo, o praticante de Vipassana vai além dessa unidade, treinando a mente dessa maneira, olhando
para a mão, começa a olhar para a mão em partes, minha pele, minhas unhas. Mas mesmo isso é uma unidade. É assim que você desenvolve. Isso é totalmente alcançável. Eu uso esse exemplo. Eu digo para vocês, eu costumava ter um secretário que trabalha com bioquímica muito boa, PhD, muito bem formada. Eu não sei por que ela era minha secretária, mas respondendo perguntas tão triviais, mas de qualquer forma, ela, por anos, ela foi treinada a enxergar vírus. Então, qualquer lugar que ela fosse, havia sempre muitos lenços e desinfetantes para as mãos, porque ela era muito treinada em ver vírus em todos os lugares. Então, qualquer lugar que nós fôssemos era sempre cheio de paninhos e lenços para limpar, porque ela já começava a enxergar os vírus. Nós não vemos, né? Mas ela era treinada nisso. Da mesma forma, agora eu olho para vocês e enxergo uma unidade. Esse cara, eu conheço ele. Ele é de Gedum. Esse tipo de coisa. Eu enxergo uma unidade, uma coisa única. Eu não decifro. Na medida que você começa a decifrar os seus fenômenos, então você vai perdendo o julgamento. Porque esse tipo de coisa, olhar para uma coisa que seja uma unidade, é basicamente uma generalização. Nós estamos sempre generalizando a olhar as coisas. Tudo, desde a nossa mão até a democracia é boa. Isso é uma unidade, é uma generalização, não é uma especificação. Então é assim que você vai se acostumando à não dualidade. Uma vez que você atinge o estágio de olhar para sua mão e não ver uma unidade e ver a pele, sangue, ossos, unhas, aí nesse momento a dualidade de a minha mão é bonita, é feia, tudo isso vai diminuir. E aí você passa para o próximo estágio. Então, como eu disse mais cedo, hoje é o dia de Guru Rinpoche. Eu acho que alguns de vocês estão acordando agora, outros vão dormir agora. Eu digo, além dos que estão aqui. Tenham a aspiração de que um dia vocês estudem esse sutra, que é um sutra que envolve uma discussão entre Manjushri e o Buda, claro, e muitos arhats. E também tenho a aspiração de estudar Manjushri Namasangiti, que é às vezes referido como o rei dos tantras. Com isso eu encerro aqui com a dedicação.